Existe um comportamento silencioso que destrói o respeito das pessoas sem gritos, sem conflitos e sem que quase ninguém perceba acontecendo. E o mais perigoso é que muita gente acredita estar sendo educada, madura ou tranquila, quando na verdade está apenas ensinando os outros a ignorarem sua presença, ultrapassarem seus limites e diminuírem seu valor aos poucos. Talvez você já tenha sentido isso. No trabalho, quando interrompem você o tempo inteiro. Em relacionamentos, quando suas palavras parecem perder peso. Em amizades, quando lembram de você apenas por conveniência. E o pior não é perceber que os outros mudaram. O pior é perceber que, em algum momento, começaram a agir como se sua ausência não fizesse diferença nenhuma. O respeito raramente desaparece de uma vez. Ele evapora em pequenos detalhes quase invisíveis. Um silêncio aceito aqui, uma humilhação engolida ali, uma necessidade constante de aprovação escondida atrás de sorrisos cansados. E quando a pessoa finalmente percebe, já está emocionalmente presa em ambientes onde ninguém realmente a leva a sério. O mais curioso é que pessoas respeitadas nem sempre são as mais fortes, as mais bonitas ou as mais inteligentes. Muitas vezes, elas apenas entenderam algo sobre comportamento humano que a maioria ignora completamente. Neste vídeo, você vai entender qual é esse comportamento silencioso que destrói sua imagem social sem perceber, porque as pessoas mudam a forma como tratam alguém emocionalmente disponível demais, e como pequenas atitudes do cotidiano revelam insegurança, fragilidade emocional e falta de posicionamento antes mesmo que você abra a boca. Porque existe uma diferença brutal entre ser uma pessoa boa e ser alguém que o mundo aprende a desrespeitar. Antes de continuar, comenta uma única palavra que descreve exatamente como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, sozinho, confuso, frio ou qualquer outra que vier na sua mente. Parece algo simples, mas muitas vezes uma única palavra revela mais sobre alguém do que horas de conversa. E se durante esse vídeo você perceber coisas que ninguém nunca conseguiu explicar sobre comportamento humano, aproveita para deixar o like e se inscrever. Porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e a si mesmo. Tem uma cena que acontece todos os dias com milhares de pessoas, e talvez ela já tenha acontecido com você sem perceber. Você está conversando em grupo, começa a contar alguma coisa, e do nada alguém corta sua fala no meio. Você tenta continuar, mas ninguém realmente volta a atenção para você. A conversa segue. O assunto muda. E fica aquela sensação estranha, quase invisível, de que sua presença perdeu peso naquele ambiente. O pior é que, na maioria das vezes, a pessoa sorri como se não tivesse sentido nada. Faz piada, disfarça, continua ali tentando parecer tranquila. Só que por dentro alguma coisa incomoda. Porque ninguém gosta de sentir que virou figurante da própria vida. E é exatamente aqui que começa um dos comportamentos mais perigosos do ser humano. Aceitar pequenas desvalorizações emocionais repetidamente até isso virar sua identidade social. O mais curioso é que isso raramente começa por maldade dos outros. As pessoas testam limites o tempo inteiro sem nem perceber. É quase instintivo. Um atraso aqui, uma resposta seca ali, uma brincadeira desconfortável, um favor que só você faz, e quando você aceita tudo sem reação, sem posicionamento e sem demonstrar desconforto, algo silencioso acontece na mente das pessoas. Elas entendem que podem continuar. Não porque você merece menos respeito, mas porque o comportamento humano aprende rápido quais limites existem e quais não existem mais. Tem gente que passou tanto tempo tentando evitar conflitos que desaprendeu a proteger a própria presença. E aí começa aquela necessidade exaustiva de ser fácil de lidar o tempo inteiro. A pessoa engole o que sente para não parecer difícil. Não responde para não criar problema. Aceita coisas absurdas porque tem medo de afastar os outros. Só que existe uma diferença enorme entre ser leve e ser alguém que se tornou emocionalmente permissivo. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? Quem vive assim geralmente é a pessoa que mais pensa nos outros. A que ajuda, a que ouve, a que entende todo mundo. Mas quase nunca encontra alguém disposto a entendê-la na mesma intensidade. Porque enquanto ela se esforça para manter relações vivas, os outros já perceberam que ela sempre vai estar ali, independente da forma como for tratada. E quando uma presença se torna garantida demais, muitas vezes ela deixa de ser valorizada. Isso dói porque ninguém quer admitir que talvez tenha ensinado os outros a tratá-lo daquela maneira. Só que o cérebro humano funciona muito através de repetição emocional. Se alguém percebe que pode ignorar você sem consequências, isso se repete.
Se percebe que pode ultrapassar seus limites e ainda assim ter acesso à sua atenção, sua disponibilidade e sua energia, isso vira padrão. E depois de um tempo, você começa a sentir uma solidão estranha mesmo rodeado de pessoas. Talvez seja por isso que tanta gente anda emocionalmente cansada hoje. Não é só excesso de trabalho, problemas financeiros ou ansiedade. É o desgaste invisível de viver relações onde a pessoa sente que precisa merecer o mínimo, merecer atenção, merecer prioridade, merecer consideração básica. E quando alguém entra nesse ciclo por muito tempo, começa a acontecer algo ainda mais silencioso. Ela para de perceber o próprio valor fora da aprovação dos outros. É aí que surgem comportamentos automáticos que parecem pequenos, mas revelam insegurança emocional o tempo inteiro. Pedir desculpas por coisas desnecessárias. Explicar demais escolhas simples. Ficar desconfortável ao discordar. Sentir culpa por dizer não. Como se existir naturalmente já fosse um peso para os outros. E talvez o mais assustador seja perceber que muita gente vive assim há tanto tempo que já nem lembra mais como era se sentir respeitada de verdade. Existe uma coisa que quase ninguém fala sobre insegurança emocional. Ela raramente aparece de forma óbvia. Não é aquela imagem exagerada de alguém tremendo ou incapaz de conversar. Na maioria das vezes, ela aparece em pessoas aparentemente normais, funcionais, até simpáticas. Pessoas que trabalham, conversam, saem, postam fotos sorrindo, mas vivem em estado constante de vigilância emocional, como se estivessem sempre tentando evitar desagradar alguém. E o corpo entrega isso antes mesmo da boca abrir. No jeito de rir olhando para os lados para ver se foi aceito. Na velocidade absurda em responder mensagens de quem claramente não demonstra o mesmo interesse. Na necessidade de justificar escolhas simples como foi mal, desculpa incomodar, não sei se faz sentido o que eu tô falando. Parece pequeno, mas quando alguém vive pedindo permissão emocional para existir, as pessoas percebem, talvez não conscientemente, mas percebem. Tem gente que cresceu aprendendo que precisava merecer amor através de comportamento. Ser útil, ser tranquilo, não causar problemas. E isso cria adultos que sentem medo até de ocupar espaço. Pessoas que entram em ambientes já tentando não incomodar ninguém. E quanto mais alguém tenta ser aceito por todos, mais começa a abandonar partes reais da própria personalidade. É por isso que muita gente hoje sente que não consegue mais ser ela mesma perto das outras pessoas. Porque passou tanto tempo se adaptando ao que esperavam, que perdeu contato com quem realmente era. E sabe o que é mais estranho? O mundo costuma admirar quem se posiciona, mas recompensa temporariamente quem se anula. No começo, ser excessivamente compreensivo parece funcionar. Você evita conflito, evita rejeição, evita confronto. Só que aos poucos surge um vazio silencioso, porque viver sendo aceito às custas da própria identidade cobra um preço emocional muito alto. E isso aparece nas relações de formas quase invisíveis. A pessoa concorda com coisas que incomodam só para manter conexão. Tolera desrespeitos pequenos porque pensa, não foi tão grave assim. Aguenta amizades desequilibradas porque tem medo de ficar sozinha. Continua disponível para quem só aparece quando precisa. E devagar, sem perceber, vai criando relações onde sua presença é conveniente, mas não valorizada. O cérebro humano percebe padrões muito rápido. Quando alguém demonstra que aceita migalhas emocionais repetidamente, os outros começam a oferecer exatamente isso. Não porque o mundo seja cruel o tempo inteiro, mas porque as relações funcionam muito através de comportamento aprendido. E aqui entra uma verdade difícil de encarar. Muitas pessoas não estão cercadas de gente ruim, estão cercadas de pessoas acostumadas com a versão delas que aceita tudo em silêncio. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um cansaço social estranho hoje em dia. Não é só introversão, não é só preguiça de conversar. É exaustão emocional acumulada por viver personagens o tempo inteiro. Fingir que não se importou. Fingir maturidade enquanto algo machucou. Fingir indiferença quando queria ser valorizado. E chega uma hora em que a mente simplesmente começa a cansar. Porque sustentar uma versão reduzida de si mesmo por muito tempo é como tentar respirar com metade do pulmão. Você continua vivendo, mas nunca completamente. E o mais perigoso é que, quando alguém se acostuma a ser emocionalmente pequeno para caber nos outros, começa a achar estranho qualquer ambiente onde finalmente poderia ser inteiro. Tem uma armadilha emocional que destrói o respeito das pessoas sem fazer barulho nenhum. E o pior é que ela costuma nascer dentro de gente boa.
Gente que ama forte, ajuda rápido, responde na hora, tenta entender todo mundo e sempre dá mais uma chance. Só que existe uma linha muito fina entre ser alguém de coração bom e ser alguém que começou a implorar silenciosamente por validação. E quando uma pessoa entra nisso, mesmo sem perceber, passa a viver em função da reação dos outros. O humor dela depende da mensagem que chegou. A autoestima depende de atenção. O dia fica leve ou pesado dependendo de como alguém respondeu. É como se a própria identidade começasse a ficar nas mãos de pessoas aleatórias. E isso muda completamente a forma como o mundo enxerga você. Porque pessoas emocionalmente dependentes de aprovação acabam transmitindo um sinal invisível de carência constante. E o ser humano sente isso muito rápido. Sente no excesso de disponibilidade, no medo de desagradar, na ansiedade para manter qualquer conexão viva, mesmo quando a relação claramente já perdeu equilíbrio faz tempo. Talvez você já tenha visto alguém assim. A pessoa aceita migalhas emocionais como se fossem demonstrações gigantes de afeto. Comemora o mínimo. Se apega a pequenas atenções porque passou tanto tempo emocionalmente vazia que qualquer sinal de interesse parece suficiente. E aos poucos começa a acontecer uma coisa perigosa. Ela para de escolher relações e passa apenas a aceitar o que aparece. E quando alguém vive nesse estado, quase sempre acaba cercado por pessoas que percebem isso e se acomodam. Não valorizam, não priorizam, não fazem esforço real. Porque sabem que, no final, aquela pessoa vai continuar ali de qualquer jeito. Só que o mais doloroso nisso tudo é que quem vive buscando validação raramente percebe o próprio desgaste acontecendo. A pessoa acredita que está lutando pelas relações, que está sendo madura, paciente, compreensiva, mas por dentro começa a acumular pequenas frustrações todos os dias. Ela sente que entrega muito e recebe pouco, que sempre escuta, mas quase ninguém realmente pergunta como ela está. E existe um momento muito específico em que isso explode emocionalmente. Não em uma briga gigante, não em um abandono dramático, mas num detalhe bobo. Uma mensagem ignorada, um convite que nunca chega, um aniversário lembrado por poucas pessoas. E ali a mente conecta tudo de uma vez. Todo o esforço, toda a disponibilidade, toda a energia investida em relações onde, no fundo, ela nunca se sentiu realmente importante. E talvez a verdade mais desconfortável sobre comportamento humano seja essa. Pessoas que não conseguem se respeitar emocionalmente acabam ensinando os outros a fazerem o mesmo. E isso não significa virar frio, arrogante ou distante. Muita gente confunde autoestima com indiferença emocional. Mas não é isso. Pessoas respeitadas não são as que gritam mais alto ou tentam parecer superiores. Na maioria das vezes, são apenas pessoas que aprenderam a não negociar a própria dignidade para manter conexão. Elas entendem algo que muda completamente qualquer relação. A atenção dada sem critério perde valor rápido. Porque presença constante demais, tolerância infinita e disponibilidade sem limites fazem o ser humano se acostumar. E tudo aquilo que parece garantido o tempo inteiro deixa de ser percebido como importante. Talvez por isso tanta gente esteja vivendo uma solidão estranha hoje. Rodeada de contatos, mensagens, grupos e conversas, mas sem sentir profundidade real em quase nada. Porque passaram tanto tempo tentando ser aceitas que esqueceram de observar quem realmente fazia questão da presença delas. E existe uma diferença enorme entre estar cercado de pessoas e ser genuinamente valorizado por elas. Quando alguém finalmente entende isso, começa a perceber quantas vezes se abandonou emocionalmente só para não correr o risco de ser deixado pelos outros. No fim das contas, o respeito quase nunca desaparece de repente. Ele vai embora em silêncio. Em cada vez que você aceita menos do que merece só para manter alguém por perto. Em cada momento em que se diminui para evitar rejeição. Em cada situação onde você cala o que sente para continuar sendo aceito. E talvez a maior ironia da vida seja essa. Muita gente perde a própria identidade tentando não perder pessoas. Só que quanto mais alguém abandona a si mesmo, mais vazio tudo começa a ficar por dentro. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa gentil e ser alguém que se tornou emocionalmente invisível. Pessoas fortes emocionalmente não precisam humilhar ninguém, levantar a voz ou provar superioridade o tempo inteiro. Elas apenas entendem seus próprios limites. Entendem quando algo fere sua dignidade. Entendem que amor sem respeito vira desgaste. Que amizade sem reciprocidade vira peso. Que presença sem valor vira costume.
E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas relações hoje. Pessoas que saibam permanecer boas sem aceitar serem tratadas como pouco. Porque no final, o mundo aprende a tratar você da forma que você ensina silenciosamente todos os dias. E a pergunta que fica não é se os outros realmente valorizam sua presença, a pergunta é: em que momento você começou a acreditar que precisava aceitar migalhas emocionais para merecer companhia? Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixa o like porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem vídeos profundos sobre comportamento humano, personalidade, relações, mente humana e aquelas verdades que quase ninguém percebe no dia a dia. E eu quero te ouvir nos comentários. Qual tema você quer ver nos próximos vídeos? Pode ser sobre solidão, manipulação, pessoas frias, linguagem corporal, traços de personalidade, ansiedade social ou qualquer comportamento humano que você gostaria de entender melhor. Agora clica no vídeo que apareceu na tela, porque ele vai conectar perfeitamente com tudo que você ouviu hoje. E aproveita também a playlist completa aqui do canal. Tem uma sequência de vídeos feitos para fazer você enxergar as pessoas, os relacionamentos e até a si mesmo de uma forma completamente diferente.